Mais tarde, eu disse para mim mesmo, eu terei desenvolvido a força suficiente que me tornará apto a abrir com facilidade a porta pesadamente encadeada. Mas até lá, seria melhor me conformar com o que parecia uma vontade do destino. Consequentemente, minhas espionagens no portal úmido tornaram-se menos persistentes, e muito do meu tempo era empregado em outras atividades, ainda que igualmente incomuns. Às vezes, levantava muito silenciosamente de noite e saía furtivamente para vaguear naqueles cemitérios de igrejas e áreas de sepultamento dos quais meus pais me mantiveram afastado. O que fazia nesses lugares eu não posso dizer com total certeza, pois agora eu não estou certo da realidade de determinadas coisas, mas eu sei que no dia seguinte a esses passeios noturnos, frequentemente deixava atônitas as pessoas próximas a mim com meus conhecimentos de assuntos meio esquecidos há muitas gerações. Foi depois de uma noite dessas que eu surpreendi a comunidade com uma história extravagante sobre o sepultamento do rico e celebrado Squire Brewster, um empresário da história local que foi sepultado em 1711 e cuja lápide, ostentando uma caveira esculpida e ossos cruzados, estava lentamente reduzindo-se a pó. No momento de imaginação infantil, eu jurei não apenas que o agente funerário Goodman Simpson tinha roubado sapatos com fivela de prata, meias de sedas e roupas íntimas de cetim do morto antes do sepultamento, mas também que o próprio Squire, não completamente morto, tinha se virado 2 vezes em seu esquife, um dia depois de sepultado. Mas a ideia de entrar na tumba nunca deixou meus pensamentos. Até mesmo fora estimulada pela descoberta genealógica inesperada de que minha própria ascendência materna possuía ao menos uma remota ligação com a família dos Hydes, supostamente extinta. Eu, o último representante de minha linhagem paterna, era do mesmo modo o último dessa linhagem mais antiga e mais misteriosa. Comecei a sentir que a tumba era minha, esperando com avidez apaixonada o tempo em que eu pudesse transpor aquela porta de pedra e descer na escuridão daqueles degraus cobertos de limo. Agora, contraía o hábito de ouvir muito atentamente pelo portal meio aberto, escolhendo minhas horas favoritas na quietude da meia-noite para a excêntrica vigília. Depois que atingi a maioridade, abri uma pequena clareira na vegetação espessa diante da fachada bolorenta da encosta, para permitir que a vegetação ao redor cercasse o espaço e cobrisse de modo a formar as paredes e o teto de um caramanchão silvestre. Esse caramanchão era meu templo, a porta aferrolhada meu santuário. E aí eu me deitaria estendido sobre o chão musgoso, concebendo pensamentos singulares e sonhando sonhos singulares. A noite da primeira revelação estava muito abafada. Devo ter adormecido de fadiga, pois foi com uma sensação clara de que tinha despertado que ouvi as vozes. Sobre aqueles tons e timbres eu hesito falar. De suas propriedades não falarei, mas eu devo dizer que apresentavam algumas diferenças estranhas no vocabulário, pronúncias e forma de expressão. Toda a nuance do dialeto da Nova Inglaterra, desde as sílabas ásperas dos colonos puritanos à retórica precisa de 50 anos atrás, parecia representada naquele colóquio obscuro, embora eu tivesse notado o fato apenas mais tarde. Naquela hora, na verdade, minha atenção desviou-se para outro fenômeno, um fenômeno tão fugaz que eu não poderia afiançar sobre sua realidade. Mal me supus acordado, uma luz se extinguiu subitamente dentro do sepulcro subterrâneo. Não acho que fiquei pasmo ou tomado pelo pânico, mas sei que eu fiquei muito e permanentemente mudado naquela noite. Ao retornar para casa, fui com toda a presteza a um cofre deteriorado no sótão, onde eu encontrei a chave que, no dia seguinte, destravou com facilidade o obstáculo que tanto assaltei em vão. Foi na luz difusa de um fim de tarde que eu entrei pela primeira vez na cripta abandonada da escarpa. Um fascínio me dominava, e meu coração saltava com uma exaltação que eu mal posso descrever. Eu tive a impressão de conhecer o caminho quando fechei a porta atrás de mim e desci os degraus úmidos à luz da minha única vela. Embora a vela crepitasse com os vapores sufocantes do lugar, eu me sentia singularmente em casa naquela bolorenta atmosfera sepulcral.
Ao meu redor eu notei muitas lajes de mármore ostentando esquifes, ou restos de esquifes. Alguns estavam lacrados e intactos, mas outros quase nem existiam mais. Restavam apenas as alças de prata e placas soltas em meio a amontoados curiosos de pó esbranquiçado. Li em uma placa o nome de Sir Geoffrey Hyde, que tinha vindo de Sussex em 1640 e morrera poucos anos depois. Em uma conspícua câmara havia um esquife distintamente bem preservado e desocupado, adornado com um único nome que me fez tanto sorrir como estremecer. Um ímpeto indefinido me compeliu a subir na ampla laje, apagar minha vela e deitar-me no espaço desocupado. Sob a luz cinzenta da manhã, deixei cambaleante a cripta e tranquei a corrente da porta atrás de mim. Eu já não era um jovem, embora apenas 21 invernos tivessem enregelado minha forma corpórea. Os aldeões madrugadores, que observavam minha marcha de volta a casa, me olhavam de modo estranho e se admiravam com os sinais de festim dissoluto que viram em alguém cuja vida era considerada sóbria e solitária. Eu não apareci diante de meus pais senão depois de um sono longo e revigorante. Desde então, frequentei a tumba toda noite, vendo, ouvindo e fazendo coisas que não devo jamais revelar. Minhas palavras, sempre suscetíveis a influências ambientais, foram as primeiras a sucumbir à mudança. O arcaísmo repentinamente adquirido no meu linguajar foi prontamente notado. Depois, uma ousadia e uma leviandade extravagante se apossaram de meu comportamento, até que, a despeito de minha reclusão vitalícia, desenvolvi inconscientemente as características de um homem do mundo. Minha língua, antes silenciosa, inchava-se de verbosidade, cheia da elegância fácil de um Chesterfield ou o cinismo ateu de um Rochester. Ostentava uma erudição peculiar totalmente distinta do saber monástico e fantástico sobre o qual eu me debruçava na juventude. Cobria as folhas de guarda dos meus livros com epigramas fáceis e improvisados, de acordo com a recomendação de Gay, Prior e com a máxima vivacidade do engenho augustiano e dos poetrastos. Numa manhã, durante o café, eu cheguei perto do desastre ao declamar, num ritmo acentuadamente arrebatado, um efusivo júbilo orgíaco do século VIII, um animado trecho georgiano nunca registrado em livro, que soava mais ou menos assim. Venha cá, meus meninos, com suas canecas de cerveja, e bebam ao presente antes que se vá. Encha cada um seu prato com uma montanha de carne, pois comer e beber nos traz alívio. Então encham seus copos, pois a vida logo passa. Quando você morrer, nunca beberá o seu rei ou a sua namorada. A necroante tinha um nariz vermelho, assim diziam. Mas o que é um nariz vermelho se você é alegre e feliz? Raios me pardam! Antes prefiro ser vermelho enquanto estou aqui a ser branco como um lírio e morto a metade do ano. Então, Beth, minha menina, venha me beijar. No inferno não há filha de taberneiro como essa. O jovem Harry, altivo tão ereto quanto é capaz, logo perderá sua peruca e se esconderá debaixo da mesa. Encham apenas suas taças e passem-nas a todos em torno. Melhor debaixo da mesa que debaixo do chão. Então divirtam-se, gozem e embriaguem-se avidamente. Debaixo de 7 palmos de terra é menos fácil de rir. Satã me atormenta, mal consigo andar. E me amaldiçoa se eu consigo me levantar ou falar. Aqui, taberneiro, mande Beth trazer uma cadeira. Tentarei ir para casa agora, pois minha mulher não está lá. Então, me dê uma mão. Não consigo me levantar. Mas eu sou feliz enquanto vivo em cima da terra. Foi por volta dessa época que eu adquiri meu medo atual do fogo e dos temporais. Indiferente a tais coisas antes, agora tinha-lhes um indivisível horror. Retirava-me para os mais fundos recessos da casa quando os céus ameaçavam um espetáculo elétrico. Meu abrigo favorito durante o dia era o celeiro arruinado da mansão que se incendiara, e na imaginação eu concebia a estrutura como tinha sido em seu apogeu. Em uma ocasião, eu assustei um aldeão ao levá-lo reservadamente a um porão subterrâneo,
cuja existência eu parecia conhecer apesar de estar oculto e esquecido há muitas gerações. Por fim, aconteceu aquilo que eu há muito temia. Meus pais, alarmados com a conduta e aparência alteradas de seu filho único, começaram a empregar uma espionagem bondosa sobre meus movimentos, que ameaçava resultar em desastre a qualquer momento. Eu não falara a ninguém de minhas visitas à tumba. Desde a infância, guardara em segredo meu propósito com zelo religioso. Mas agora era forçado a tomar cuidado ao transpor o matagal emaranhado do vale para desviar de um possível perseguidor. Mantinha pendurado ao pescoço a chave da cripta. Só eu sabia de sua existência. Nunca trazia do sepulcro nenhuma das coisas que eu descobria quando estava em seu interior. Numa manhã, quando eu surgia da tumba úmida e trancava a corrente do portal com a mão nada firme, percebi no matagal próximo o rosto temível de um espião. Certamente o fim estava próximo. Meu abrigo fora descoberto e o objetivo de minhas jornadas noturnas fora revelado. O homem não se aproximou de mim, e então corri de volta à casa na tentativa de escutar o que ele informaria ao meu conturbado pai. Meus pernoites, além da porta trancada, seriam apregoados ao mundo? Imagine a minha encantadora surpresa ao ouvir o espião informar ao meu pai, num sussurro prudente, que eu tinha passado a noite no caramanchão do lado de fora da tumba. Meus olhos enevoados de sonolência fixos na fresta que mantinha a porta trancada entreaberta. Que milagre tinha feito o espião iludir-se assim? Estava agora convencido de que uma intervenção sobrenatural me protegera. Encorajado por esse incidente enviado do céu, eu reassumi as visitas à cripta de forma totalmente aberta, confiante de que ninguém poderia testemunhar minha entrada. Durante a semana desfrutei plenamente dos prazeres, que não devo descrever, daquele convívio sepulcral quando a coisa aconteceu e fui jogado nesse asilo maldito de tristeza e monotonia. Não devia ter me arriscado a sair naquela noite, pois havia sinais de trovões nas nuvens e uma infernal fosforescência sábia do pântano no fundo do vale. O chamado dos mortos também estava diferente. Em vez da tumba na encosta, o celeiro incendiado no topo da encosta, presididos por demônios, é que me acenava com dedos invisíveis. Ao emergir de um bosque para o prado diante da ruína, deparei à luz enevoada da lua uma coisa que eu tinha indefinidamente esperado. A mansão, consumida há um século, uma vez mais erguia-se na sua altura imponente e beleza arrebatadora. Todas as janelas flamejantes com o esplendor de inúmeras velas subiam pela longa via aos coches da nobreza de Boston, enquanto a pé vinha um grupo numeroso de janotas empoados das mansões vizinhas. Misturei-me a essa multidão, embora soubesse que mais propriamente fazia parte do grupo anfitrião. No salão, músicas, risos e taças de vinho em cada mão. Reconheci muitos rostos. Eu os conheceria mais perfeitamente se estivessem secos e comidos pela morte e decomposição. Entre uma multidão libertina e desregrada, eu era o mais libertino e dissoluto. Blasfêmias lascivas brotavam em torrentes de meus lábios. Em ímpetos escandalosos, eu não honrava nenhuma lei de Deus, dos homens ou da natureza. Repentinamente, um estrondo de trovão, mais retumbante até mesmo que a bulha da festança bestial, rasgou certeiro o telhado, e um silêncio de terror desabou sobre os convivas turbulentos. Línguas de fogo e rajadas de chamas engoliram a casa. Os farristas, fulminados de terror, ante o assalto da calamidade que parecia transcender os limites da natureza desgovernada, fugiam da mansão gritando na noite. Apenas eu permaneci, preso em minha cadeira, subjugado por um medo que nunca sentira antes. E então, um segundo de terror tomou posse de minha alma. Queimado vivo até as cinzas, meu corpo, dissipado pelos quatro ventos, não poderia nunca repousar na tumba dos Hydes. Não estava meu esquife preparado para mim? Não tinha eu o direito de descansar até a eternidade entre os descendentes de Sir Geoffrey Hyde? Sim, eu reivindicaria minha herança de morte,
ainda que minha alma siga procurando pelo decurso das eras por outra morada corpórea que a represente naquela laje vazia na câmara da cripta. Gervas Hyde nunca partilhará do destino triste de Palinuro. À medida que o fantasma da casa em chamas desaparecia, me vi gritando e me debatendo loucamente nos braços de 2 homens. Um deles era o espião que me seguira até a tumba. Chovia copiosamente e ao sul no horizonte havia lampejos dos relâmpagos que tinham tão recentemente passado sobre nossa cabeça. Meu pai, com o rosto crispado de dor, permanecia ao lado enquanto eu gritava exigindo que me sepultassem na tumba. Advertia repetidamente meus captores para tratarem-me do modo mais brando que pudessem. Um círculo escuro sobre o chão da adega arruinado revelara o golpe violento dos céus, de onde um grupo de aldeões curiosos com lanternas estavam erguendo uma pequena caixa, obra artesanal antiga que o raio revelara. Cessada minha luta fútil e despropositada, fiquei acompanhando os espectadores enquanto examinavam o tesouro, e me foi permitido tomar parte em suas descobertas. A caixa, cujo ferrolho fora destruído pelo golpe que eu tinha desenterrado, continha muitos papéis e objetos de valor, mas só tive olhos para uma única coisa. Era a miniatura em porcelana de um jovem com uma peruca elegantemente encaracolada, e trazia as iniciais JH. O rosto era tal que, enquanto contemplava, podia estar perfeitamente me observando no espelho. No dia seguinte, fui trazido a esse quarto com janelas gradeadas, mas eu tenho sido informado de certas coisas por um criado simples, por quem me afeiçoara na infância e que, como eu, ama o cemitério da igreja. O que ouso relatar de minha experiência na cripta me traz apenas sorrisos penalizados. Meu pai, que me visita frequentemente, declara que eu nunca atravessei o portal trancado e afirma que o cadeado enferrujado, no momento em que examinou, não era tocado há mais de 50 anos. Ele ainda diz que todos os aldeões sabiam de minha jornada à cripta e que eu era frequentemente vigiado enquanto dormia no caramanchão do lado de fora da fachada sombria, com os olhos entreabertos fixados na abertura que conduz ao interior. Contra essas assertivas não tenho nenhuma prova tangível a oferecer, uma vez que eu perdi a chave do cadeado na luta daquela noite de horrores. Ele nega as coisas estranhas do passado que aprendi durante aqueles encontros noturnos com os mortos. Alega que resultaram da minha vida inteira de pesquisa voraz nos livros antigos da biblioteca da família. Não fosse pelo meu velho criado Hiram, eu estaria agora completamente convencido de minha loucura. Mas Hiram, fiel até o fim, sempre acreditou em mim e tem me estimulado a tornar pública ao menos parte da minha história. Uma semana atrás, ele quebrou o cadeado que mantinha a porta da tumba perpetuamente entreaberta e desceu com uma lanterna às profundezas escuras. Sobre a laje de uma câmara, encontrou um esquife velho, mas vazio, cuja placa manchada trazia uma palavra única: Gervas. Nesse esquife e naquela cripta, prometeram que eu serei sepultado.